mundo mudou. E é claro que o Senai não ficou de fora. Por isso, neste ano, o Mundo Senai vai ser totalmente digital, para te apresentar as melhores oportunidades de formação e as mais novas práticas de tecnologia educacional. Olá pessoal, eu sou o Arley Gonçalves e falo aqui da Escola SESI Senai de Catalão. E eu convido você para entrar no nosso mundo. Venha comigo aprender um pouco mais sobre Arduino e manufatura aditiva na indústria 4.0. Mas antes disso, eu gostaria de dar um recadinho muito importante para você. Nós vamos sortear 5 tablets para quem se inscrever aqui no canal do Sistema FIEG e para quem ir na nossa playlist no vídeo do Tony Ventura, que é a abertura oficial do Mundo Senai Goiás. Você vai lá nos comentários e comenta: estou no Mundo Senai Goiás. Ok, pessoal? Em maiúscula? Então vamos lá aprender um pouco mais sobre a indústria. Vamos aqui entender um pouco mais sobre essa tecnologia que hoje é um dos pilares da quarta revolução industrial, a manufatura aditiva. Mas para que você entenda um pouco mais sobre a evolução da indústria, eu preparei para você aqui um resumo desde a primeira revolução até a quarta revolução industrial. Vamos lá? Manufatura aditiva e Arduino na indústria 4.0. Tudo isso começou, pessoal, na Inglaterra, no ano de 1760 até 1850, no século XVIII. Tá bom? A Inglaterra era um país rico nesse mineral chamado carvão, que possibilitou, com a invenção da máquina a vapor por James Watt, a evolução da indústria, no seu primeiro salto de revolução industrial. A produção nessa época era totalmente manual, mas com a invenção da máquina a vapor, transformou-se força humana em força mecânica, ou uma força agora mecanizada, e não apenas manufaturada. Tenho aqui um exemplo da máquina a vapor inventada por James Watt. Nós temos aqui, pessoal, a caldeira, tá? Se você observar aqui no canto esquerdo, você vai ver a caldeira sendo aquecida aqui, onde tem um recipiente de água. A água era aquecida, era gerado uma força através ali do vapor, a pressão movimentava um pistão e esse pistão, por sua vez, movimentava uma roda, uma polia, uma engrenagem. Tá? Então, a primeira revolução industrial passou-se na Inglaterra no século XVIII. Claro, não foi somente isso, mas isso foi o que possibilitou transformar o trabalho manufaturado em um trabalho agora mecanizado, um trabalho já que possibilitou o desenvolvimento de novas máquinas e da impulsão e da força motriz dos motores movidos a vapor. Tá bom? Então, esse foi um dos saltos mais grandes que a indústria deu no seu primeiro salto industrial. E aí nós temos aqui a segunda revolução industrial que aconteceu no século XIX, que foi a revolução de 1850 a 1870. E aqui o país que está em destaque é os Estados Unidos. Nessa época, pessoal, descobriu-se o petróleo, esse tão importante combustível que até os dias de hoje nós somos tão dependentes. Com o descobrimento do petróleo, houve-se também outras invenções. E aí a gente vai aprender aqui que nos Estados Unidos, nessa época, o Henry Ford desenvolveu ali um veículo que é da marca Ford, e a forma de produzir algo revolucionou no mundo inteiro através do sistema Ford de produção, que era um sistema de produção em linha reta, onde as pessoas dividiam as suas tarefas, dividiam-se as suas funções, e de o início até o final de uma linha produzia-se algo. E neste caso aqui produzia-se um carro, que você pode comprar qualquer carro na minha empresa, desde que seja da cor preto e do modelo T, que era o único modelo que existia e a única cor que ele produzia. E a tecnologia que se destaca aqui na época, nós temos duas tecnologias. Uma delas foi o motor a combustão. Através do motor a combustão nós passamos a veículos movidos em outros combustíveis derivados do petróleo que
o país que se destaca neste aqui é os Estados Unidos, que descobriu aí o petróleo, tá? E nós temos aqui a outra tecnologia inventada, né, nessa mesma época, que possibilitou esse segundo salto revolucionário da indústria, que foi a energia elétrica. A gente tem dois personagens muito importantes aí na história, que é o Nikola Tesla, né, e o Thomas Edison, né, os dois ali disputavam o descobrimento e o conhecimento dessa tecnologia. Um estava direcionado mais para a energia de corrente contínua e, no caso, o Tesla mais para o lado de corrente alternada, né? E foi a corrente alternada que realmente possibilitou que a indústria crescesse de maneira a marcar uma geração, de maneira a marcar a sua história aí no século XIX, no seu segundo salto revolucionário. Estou resumindo para que a gente entenda um pouco mais sobre manufatura aditiva, tá, pessoal? Século XX, nós temos aqui a terceira revolução industrial, em 1950 e até os meados da nossa atualidade. E o local que passa-se a terceira revolução industrial é o Japão. O Japão, se você buscar na história, 5 anos antes, ele estava recém saindo de uma Segunda Guerra Mundial, onde ele foi totalmente arrasado, destruído, né? Nós tivemos ali um evento que marcou a história do Japão, que foi as 2 bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki, né, onde eles tiveram que desistir da guerra porque o país ficou totalmente destruído. E o mesmo país que lançou as bombas também mandou, ao final das guerras, pessoas muito importantes para ajudar o país a se reconstruir. E parece impossível, um país 5 anos antes estava destruído e agora 5 anos depois marca a história com um dos saltos da terceira revolução industrial. A gente teve gurus da qualidade, gurus da tecnologia que foi para ali e o povo japonês conseguiu se levantar das cinzas e marcou a história com a terceira revolução industrial, com o descobrimento e as invenções através da informática, que é uma das tecnologias em destaques que a gente vai ver logo mais, tá? Aqui nós já temos na terceira revolução industrial a introdução dos robôs na produção. E não somente por força mecânica não programada, mas agora nós temos a automação participativa, juntamente com o homem na produção, em diversos modelos de produção. Os mais utilizados é o do modelo Ford, né, que é a produção em linha, em larga escala. E aqui nós já temos uma produção muito ativa do robô e do homem. Tá? Então a produção na terceira revolução industrial, ela se dá com a participação de robôs pré-programados. E as tecnologias de destaque nessa revolução industrial é a informática, a genética e a telecomunicação. E nós chegamos agora na quarta revolução industrial, pessoal. E agora já não tem um local específico, mas nós temos aqui o mundo inteiro participando da quarta revolução industrial. Isso tudo só se dá graças também à terceira revolução industrial, que desenvolveu de maneira grandiosa a informática para todos. Hoje nós estamos no final da terceira revolução industrial e no início da quarta revolução industrial. E todos nós temos acesso à informação. Na palma da nossa mão, nós temos acesso a qualquer informação, desde que você tenha internet, né? Então, a quarta revolução industrial, ela se passa no mundo e tem alguns países que se destacam, como China, Estados Unidos, Japão e outros, né? Então, nós temos aqui, além de tudo, a produção na quarta revolução industrial, mantém-se a robótica muito introduzida nos processos produtivos, mas agora o homem, né, ou o trabalhador, ele já tem acesso à programação do que ele quer produzir. E não somente algumas pessoas específicas, mas os trabalhadores estão cada vez mais se capacitando para estar ali na união, né, cibernética, né, entre homem e conhecimento, entre homem e tecnologia, homem e robótica. Tá? Então a indústria, ela inicia o quarto salto da Revolução Industrial com a introdução das seguintes tecnologias. E elas se destacam a internet das coisas, a inteligência artificial
e a manufatura aditiva. E aqui nós chegamos no ponto onde nós queríamos tratar. A manufatura aditiva é um dos pilares da quarta revolução industrial. Vamos falar um pouco sobre a manufatura subtrativa. Até então, os métodos de produção, geralmente, ele é utilizado a partir de uma matéria-prima. Você modela essa matéria-prima, né, tirando ou modelando ela da maneira que você quer, seja através de uma fresa, de um torno, né, seja através de uma talhadeira, de algo que você vai esculpindo, né, como se fosse um joalheiro que vai esculpir um diamante, ele vai subtraindo matéria-prima até chegar na obra-prima que ele quer, certo? Esse é um método que agora, na quarta revolução industrial, cada vez mais vai ser deixado de ser usado. Porque nós vamos falar hoje sobre manufatura aditiva. Em vez de subtrair, nós vamos adicionar. E a manufatura aditiva, para quem não está entendendo o que é manufatura aditiva, eu vou resumir em uma palavra: impressão 3D. Nós temos diversos tipos de impressão 3D e nós vamos falar um pouco aqui na nossa palestra de hoje, tá bom? Então nós temos a manufatura subtrativa, que retira material, gera por consequências desperdício, né? Gera substâncias no meio ambiente, né? Que acaba prejudicando o meio em que ela se encontra, e enquanto a manufatura aditiva, ela já posiciona o material e vai acrescentando camada por camada, de maneira com que o objeto vai sendo construído à medida que o material vai sendo depositado, evitando assim o desperdício. E preservação do ambiente. Vamos falar aqui de alguns tipos de impressoras 3D, tá? Então a manufatura aditiva é impressão 3D. Nós temos hoje no mercado 3 principais formas de se produzir a impressão 3D. A primeira é a FDM, que são impressoras que, até vou mostrar aqui do meu lado uma impressora para vocês. Estou aqui do meu lado com a impressora, eu vou pegar aqui a câmera e vou mostrar para vocês, tá? Pessoal, nós estamos aqui com a impressora 3D, tá? Gostaria de mostrar para vocês. Essa aqui é uma ZMorph, tá? VX, modelo FDM, que é o modelo que eu estou explicando para vocês. É um modelo que ele faz a partir da fundição de materiais, tá? Peço câmera para mostrar aqui para mim, por favor. Nós temos aqui o filamento. Esse filamento, neste caso aqui, é um PLA, um polímero de alta densidade, tá? Então nós temos aqui um polímero que ele é aquecido aqui dentro, eu vou mostrar para vocês. Nesse compartimento que a gente chama ele de hot end, tá? O hot end é onde acontece a fusão do material. Então ele é aquecido, derretido, e logo abaixo você tem um bico extrusor, que é onde ele vai fazendo um molde parecendo um confeiteiro que vai modelando ali um bolo, né, com o seu bico de confeiteiro. Nesse caso, em vez de sair confete, né, em vez de sair chantilly, aqui sai o plástico derretido, tá? Então, esse tipo de impressora é uma impressora FDM que trabalha por fusão de materiais, ok? Vamos aqui voltar à nossa palestra. Então, vocês conheceram um pouco mais sobre a impressora 3D FDM, que é uma impressora que funde materiais, tá, pessoal? Então, ela aquece o material no hot end, que é o compartimento onde chega o filamento. Ele é aquecido, que acontece a extrusão do material. Então, como ele vai passando camada por camada, né, que é a sigla FDM, fusão de materiais camada por camada, ele vai crescendo e vai formando qualquer objeto que você conseguir transformar num software de impressão 3D, por exemplo. Então, não falei anteriormente, mas existem softwares onde você faz um planejamento de um objeto, ou até mesmo sites onde já tem esses objetos já formatados, você faz o download, passa para o seu computador, do computador passa para um SD card e coloca na impressora, e ele consegue traduzir esse G-Code, que é assim conhecido, né? E faz a impressão do objeto que tiver ali nesse G-Code, tá? Então,
Nós temos ainda os modelos SLA, que são impressoras, que eu não tenho um modelo aqui para mostrar para vocês, mas são a base de resina, onde ele constrói o objeto através da resina e da luz ultravioleta. Então ele envia a luz que resseca a resina e a cada vez que ele vai jogando os raios lasers, né, de luz, ele vai formando o objeto até concluir. Esse tipo de impressão SLA é uma impressão altamente de alta definição, né? Ela tem uma definição a nível industrial, você já pode tirar o objeto e já usar, já aplicar, geralmente muito utilizado em escritórios odontológicos, onde faz moldes para dentes, para boca, e é uma impressora de um nível de preço, a gente vai falar daqui a pouco sobre preço, mas já é um nível intermediário alto, tá? Pela qualidade do produto, né? E por já poder ser aplicado. E nós temos ainda esse tipo de impressora que é a SLS, tá? Que é uma impressora que já trabalha com polímeros, com micropolímeros, aonde, por exemplo, pode ser de nylon esses polímeros, pode ser de metal, aonde imagine um pacote de trigo, né? Que tem vários poros ali de trigo. Agora imagine se fosse do material que você quer construir. Você coloca esse material, esse pó, né? Pode ser de metal, pode ser de nylon, nessa máquina, e ela, através também de lasers, né? E de programações onde ele vai passando laser e vai fundindo esses poros, ele vai gerando esse tipo de impressão que é muito utilizada principalmente na aeronáutica, tá? Então, empresas como de helicópteros, de avião, né, que querem uma peça específica, é uma forma muito mais barata do que da manufatura subtrativa, onde tem que ir para o torno, fazer os desenhos, ir retirando o material. Além de demorar mais, é mais caro e não é qualquer pessoa que está apta a produzir esse tipo de peça ou qualquer máquina. Geralmente são máquinas CNCs grandíssimas para conseguir manter esse padrão de qualidade que a área aeronáutica exige, tá? Não sei se vocês já viram, tem por aí muito a questão das miniaturas de pessoas, de artistas, geralmente é feito nesse tipo de impressora. Coloca-se o pó, tira-se a foto 3D da pessoa, salva o G-Code, manda para a máquina e ela vai com laser fundindo os polímeros ali, ou metais, ou qualquer que seja o material. Tem diversos materiais, tá? Tanto metais como até mesmo impressão com produtos à base de madeira. É uma infinidade de produtos que a impressão 3D permite, tá, pessoal? Então, assim, basicamente é isso que eu queria falar sobre impressão 3D, manufatura aditiva. Eu vou falar sobre Arduino, tá? Para que a gente conclua o tema da nossa palestra. E a impressora 3D, nós temos a modalidade FDM, que é uma modalidade de acesso fácil, tá? Nós temos a modalidade SLA, que já é um acesso um pouco mais empresarial, já precisa ter um capital maior, e temos essa SLS, que é a premium, vamos dizer assim, que são impressoras caras, né? Tem impressoras 3D a quase R$600 mil, né? Pode não parecer, mas tem produtos muito caros. Tá? Então a impressão 3D ela tem sido cada vez mais acessível e ela é um dos pilares da revolução, da quarta revolução industrial, pois ela permite você prototipar algo, tanto para experimentar sem causar desperdício, quanto até mesmo para usar em uma situação real. Tá? A impressão 3D é algo incrível. Beleza? Vou colocar aqui algumas imagens para vocês verem do que é possível se produzir em uma máquina dessas. Vamos falar sobre Arduino? Pessoal, estou aqui com uma placa de Arduino, tá? Afinal de contas, o que é Arduino? Tá? Arduino é uma plataforma desenvolvida, né, lá na Itália com o único objetivo, facilitar a vida dos estudantes, seus projetos, os seus protótipos, mas não tinham acesso tanto ao hardware quanto à plataforma de programação. Então, o Arduino é uma plataforma, tá, baseada exclusivamente nesse carinha aqui, ó, essa placa chamada de Arduino, né? E qual que é a diferença
dessa placa para outras aí no mercado. Você vai ver que tem outras que têm outros nomes. A Arduino é a empresa que produziu a tecnologia, a plataforma, e ela abriu essa tecnologia para quem quiser. Então, por isso que existem outras marcas usando o mesmo formato, porque é uma tecnologia open source, né? Uma tecnologia livre. Se você quiser, por exemplo, estudar qual que é o diagrama dessa placa e comprar os componentes e montar a sua plaquinha e querer vender a sua plaquinha com o seu nome, né? É permitido, pode, não precisa pagar royalties, né? Nem comissões para a empresa Arduino. Você é livre para produzir. Então ela liberou a tecnologia, liberou os esquemas elétricos, liberou a plataforma. Lá tem uma opção de doação, se você quiser fazer uma doação, eles aceitam, mas também é livre, você pode fazer o seu download gratuito. Então essa placa eu vou colocar aqui na tela e vou explicar um pouco mais sobre ela. Vou falando aqui e você vai acompanhando aí no vídeo. Nós temos aqui a entrada dos dados, tá? Nessa opção aqui, você entra os dados, tá? Você conecta uma porta USB ao seu computador e aqui você transmite os dados para ela. A placa é baseada nesse ATmega aqui, tá? Nesse caso é o microcontrolador, fica aqui nessa região da placa. E também nós temos que ela possui uma quantidade de pinos, né? Na placa Uno nós temos aqui 7 portas analógicas, 13 portas digitais, 3 portas GND e portas de 5 e 3 volts. E temos também esse botãozinho aqui, que é o reset, da placa Arduino, tá? Então essa placa Arduino, pessoal, é um microcontrolador que permite você fazer os seus projetos, os seus protótipos, programando ele em uma programação simples e de biblioteca vasta na internet. Então nós temos aqui vários pinos digitais e analógicos, sendo que esses pinos podem ser entrada ou saída, desde que você determine isso na programação. Então, por exemplo, você quer acender um LED, né? Quer programar para cada 3 segundos o LED acender. Então você lança na programação, vou colocar aqui a programação para você entender, a cada 3 segundos um LED vai piscar, tá? Agora eu vou colocar 3 LEDs, a cada 3 segundos um LED acende. E você vai ter, por exemplo, um semáforo, né, que você a cada X tempo uma luz acende e depois apaga. Tá? Então a programação em Arduino é simples, tem muito conteúdo na internet e ela permite hoje na indústria 4.0, antes de você comprar um equipamento industrial, você fazer o seu teste de uma automação, de um processo. Inclusive aqui na nossa unidade nós já produzimos uma chocadeira totalmente automatizada, nós já produzimos e estamos em conclusão de um projeto de um veículo totalmente automatizado, tudo utilizando essa plataforma, né, Arduino. É gratuito, é fácil de mexer, tem entrada, tem saída e possibilita você realizar coisas que gastaria-se muito dinheiro, mas de uma forma muito barata. O Arduino, nós temos diversas placas de Arduino. Essa que você viu aqui no vídeo é a placa Arduino Uno. E nós temos outras placas, como essa outra aqui, a ATmega 2560, que é uma placa que faz a mesma coisa, mas tem mais memória, mais possibilidade de programações com um pouco mais de complexidade e também tem muito mais portas para você fazer e gerar muitas possibilidades nos seus projetos. Tá? Então, Arduino, pessoal, é algo muito interessante. O propósito do Arduino é ajudar, é possibilitar você fazer os seus protótipos, né, realizar de forma simples, fácil e barata. Uma placa de Arduino hoje deve estar custando aí em torno aí de uns R$40, né? Temos sensores de presença, sensores de iluminação, sensores de umidade, sensores de temperatura. Tudo isso você consegue comprar muito barato na internet, né? Diversos fornecedores, porque a tecnologia é livre e possibilitou várias pessoas a ter esse acesso. E por isso eu queria trazer para vocês hoje essas duas tecnologias que se destacam hoje na indústria 4.0, que é a manufatura aditiva, que é um dos pilares da indústria 4.0, e do Arduino, que é um dos projetos, dos lançamentos aí das faculdades lá da Itália, que não ajudou somente os alunos da Itália
mas de todo o planeta, tá? Então, eu agradeço aí, obrigado Arduino por liberar a tecnologia, por tornar-se acessível a todos nós, né? Então, eu queria hoje estar trazendo aí para vocês um pouco aí sobre a manufatura aditiva e sobre o Arduino na indústria 4.0. Agradeço você aí que me escutou até agora. Deixo aqui o seu like, compartilha esse vídeo. Pessoal, eu queria deixar aqui um recadinho para vocês. Até separei aqui no meu celular para ler, para não esquecer. Para você que está acompanhando aí essa palestra aqui, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal aqui do Sistema FIEG e não se esqueça de comentar na live do Tony Ventura sobre novas tecnologias. Você vai encontrar aqui na nossa playlist com a seguinte frase: estou no mundo Senai Goiás, tá? O sorteio vai ser dia 4/12, vão ser 5 tablets, né? Para quem se inscrever no canal e quem comentar na live do Tony Ventura, tá bom? Se inscreva e comente na live, estou no mundo Senai Goiás. Beleza, pessoal? Se inscreve aí, faz o seu comentário, participa, são 5 tablets. Eu vou sair aqui da minha palestra e vou lá na live do Tony Ventura também e também vou comentar, estou no mundo Senai Goiás. Beleza? Muito obrigado você aí que me escuta, você que prestou aí um tempinho aí da sua atenção a essa palestra, te agradeço. Vou deixar aqui no comentário fixo o meu contato. Se você quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Meu nome é Arley Gonçalves Vieira e nós estamos aqui em mais uma palestra do Mundo Senai Goiás.